Olha, eu poderia começar aqui te dizendo que transformação leva tempo, que é um processo longo e blá blá blá. Mas sabe de uma coisa? Eu vou te contar um segredo clínico que aprendi depois de mais de 30 anos atendendo mulheres no consultório. Você pode começar a ser irreconhecível em exatamente 7 dias. Sim, uma semana. E se você ficar comigo até o final desse vídeo, vou te revelar qual é o único pensamento que está sabotando toda a sua vida neste exato momento. Não é o que você imagina. Aliás, deixa um comentário aqui embaixo agora mesmo me contando quantas vezes você já disse vou mudar e não mudou nada, quero saber. E se inscreve nesse canal, porque o que vou falar hoje vai mexer com estruturas mentais que você nem sabia que existiam dentro de você. Semana passada, sentou na minha frente uma mulher de 52 anos. Vou chamá-la de Márcia. Casada há 28 anos, 2 filhos criados, uma vida que de fora parecia perfeita. Ela chegou com aquela postura curvada, sabe? Aquela coisa de quem carrega o mundo nas costas. E me disse algo que eu ouço quase todo dia. Doutora, eu não me reconheço mais quando me olho no espelho. Não estava falando só da aparência física, embora isso também pesasse. Estava falando da mulher que ela tinha se tornado. Ou melhor, da mulher que ela tinha deixado de ser. Porque essa é a real tragédia, minha querida leitora. A gente não envelhece mal, a gente se perde no caminho. E perde pedacinhos de si mesma em cada concessão, em cada tudo bem, em cada vez que engoliu o choro para não incomodar ninguém. Agora presta atenção nisso que vou falar. O cérebro humano leva, em média, 21 dias para começar a consolidar um novo hábito de forma mais automática. Mas sabe quantos dias leva para você começar a sentir que algo está diferente? Para você acordar e perceber que tem uma fagulha diferente no olhar? 7 dias, uma semana. Porque transformação não é sobre virar outra pessoa da noite para o dia. Transformação é sobre despertar quem você já é, mas estava em modo hibernação há anos, décadas talvez. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Você está preparada para se tornar irreconhecível? E quando eu digo irreconhecível, não estou falando de mudar o corte de cabelo ou comprar roupas novas. Estou falando de uma revolução interna. Aquele tipo de mudança que faz as pessoas ao seu redor perguntarem o que aconteceu com você, sem conseguir identificar exatamente o que. É uma energia diferente, um jeito de falar que ficou mais firme, um olhar que não desvia mais, um não que finalmente sai da boca sem vir acompanhado de 10 desculpas. A Márcia voltou uma semana depois. 7 dias. Ela tinha feito apenas um dos exercícios que passei. Um. E sabe o que ela me disse? Meu marido perguntou se eu tinha começado a tomar algum remédio novo porque eu estava diferente. Eu ri. Não, não era medicamento. Era decisão. Era clareza mental. Era ela começando a entender que tinha passado quase 3 décadas terceirizando a própria felicidade. Vamos direto ao ponto então. Se você quer ser irreconhecível em uma semana, precisa entender 3 verdades que ninguém te conta, porque todo mundo prefere vender ilusão do que entregar a realidade crua. Primeira verdade: você não está presa às circunstâncias, você está presa aos seus padrões de pensamento. Segunda verdade: a maioria das suas decisões não são suas, são reflexos condicionados de uma versão sua de 15, 20, 30 anos atrás. Terceira verdade: mudar de verdade dói, mas sabe o que dói mais? Continuar igual. Olha, eu sei que tem gente que não gosta quando eu falo assim, sem filtro, mas depois de décadas tratando dependência emocional, depressão, ansiedade e um monte de mulheres brilhantes que estavam apagadas, eu aprendi uma coisa: quem quer carinho vai ver vídeo de gatinho. Quem quer transformação vem falar comigo. E se você está aqui, é porque alguma parte sua já está cansada de fingir que está tudo bem quando não está. Comenta aí, qual foi a última vez que você fez algo só porque você queria, sem pensar no que os outros iam achar? Quero ler isso. E já aproveita e compartilha esse vídeo com aquela sua amiga que precisa ouvir essas verdades todas
tanto quanto você. Vamos ao que interessa. Dia 1 da sua transformação não começa com você fazendo 1000 coisas diferentes. Começa com você parando de fazer uma coisa: reclamar sem agir. Olha que interessante. Nosso cérebro tem uma área chamada córtex pré-frontal, responsável pela tomada de decisão e planejamento. Quando você fica só no ciclo da reclamação, essa área fica preguiçosa. É tipo um músculo que atrofia. Você fica tão boa em identificar problemas que esquece completamente como criar soluções. Vira uma especialista em desgraça alheia, começando pela sua própria. Eu tinha uma paciente, vou chamar de Tereza, 58 anos. Ela chegou no consultório e passou os primeiros 40 minutos me contando tudo o que estava errado na vida dela. O marido, os filhos adultos que não saíam de casa, a falta de dinheiro, o corpo que doía, as amigas que não ligavam mais. Quando ela finalmente parou para respirar, eu perguntei: "E o que você fez sobre alguma dessas coisas na última semana?" Silêncio. Aquele silêncio constrangedor de quem percebe que a resposta é nada, absolutamente nada. Aqui vai um dado científico que deveria estar estampado na testa de todo mundo. Estudos em neuroplasticidade mostram que nosso cérebro muda fisicamente com base nos pensamentos que repetimos. Cada vez que você reclama, você fortalece conexões neurais do pessimismo. Cada vez que você age, mesmo que seja uma ação minúscula, você constrói caminhos novos no cérebro, literalmente. Não é metáfora, é biologia. Então a pergunta é: você quer um cérebro de reclamadora ou um cérebro de realizadora? Primeira ação prática. Hoje, agora, depois de terminar esse vídeo, você vai escolher uma coisa que te incomoda. Uma. Não vale escolher minha vida inteira ou meu casamento, porque isso é amplo demais. Escolhe algo específico. Minha gaveta de roupas íntimas está uma bagunça. Faz 6 meses que estou com raiva da minha irmã e não resolvi. Meu cabelo está horrível e eu não marco o cabeleireiro. Uma coisa. E você vai resolver, vai organizar essa gaveta, vai ligar para a irmã, vai marcar o salão. Uma ação, uma vitória. Porque vitórias minúsculas criam momentum e momentum cria transformação. A Teresa fez isso. Ela estava com raiva de uma amiga há 8 meses por conta de um mal-entendido. 8 meses carregando isso. Mandou uma mensagem simples: precisamos conversar. Resolveram em 20 minutos. 8 meses de peso emocional, resolvidos em 20 minutos de coragem. Quando ela me contou na sessão seguinte, os olhos dela brilhavam diferente, porque resolver algo, qualquer coisa, reativa no cérebro o sistema de recompensa. Dopamina pura. Seu cérebro finalmente entende: opa, a gente pode mudar as coisas. E aí, minha querida, começa a mágica. Dia 2 da transformação vai doer um pouquinho mais. É o dia de você parar de se tratar como última prioridade. Olha, eu sei que você foi ensinada a ser abnegada, a colocar marido, filhos, pais, chefe, cachorro, plantas, qualquer um antes de você. Eu sei. E sabe o que isso criou? Uma mulher esgotada que não tem mais nada para dar porque o poço secou faz tempo. Vou usar uma metáfora bem visual. Você não pode servir água de um jarro vazio. Não dá. E você está tentando encher o copo de todo mundo enquanto o seu próprio jarro está rachando de tão seco. Vou te contar uma coisa que aprendi observando padrões em milhares de atendimentos. Mulheres que não se priorizam não são mais amadas, elas são mais usadas. Porque quando você não estabelece limites, quando você sempre diz sim, quando você está sempre disponível, as pessoas não te valorizam mais, elas se acostumam. E acostumar com a bondade alheia é um dos maiores males das relações humanas. Você vira mulher, faz tudo, resolve tudo, aguenta tudo, e no final você está sozinha, mesmo cheia de gente ao redor, porque ninguém realmente te vê. Vê em a função que você cumpre. E isso, minha amiga, não é amor, é conveniência. Me diz uma coisa aqui nos comentários. Quando foi a última vez que alguém perguntou:
E você, como está? E realmente esperou pela resposta? Isso diz muito sobre as relações que você tem cultivado. E já aproveita e se inscreve nesse canal, porque precisamos ter conversas honestas como essa com muito mais frequência. Agora vem a parte prática. No segundo dia, você vai criar o que eu chamo de hora sagrada, uma hora do seu dia que é só sua. Não é hora de academia porque você precisa emagrecer. Não é hora de fazer curso porque você precisa se qualificar. É uma hora em que você faz algo porque te dá prazer. Lê um livro, toma um banho demorado, senta numa praça e fica olhando nada. Pinta as unhas com calma, ouve aquela música que te emociona. Qualquer coisa que reconecte você com você mesma. Ah, mas doutora, eu não tenho uma hora livre. Tem uma notícia? Sim, você tem. Você tem uma hora que está gastando com redes sociais vendo a vida dos outros, ou com televisão assistindo novela que não acrescenta nada, ou fazendo coisas que ninguém pediu só porque você acha que tem que fazer. Então vamos falar a real. Você tem tempo, você só não está priorizando você. Diferença gigantesca. Tive um caso interessante de uma paciente, vamos chamar lá de Sônia, 49 anos. Ela me disse que não tinha nem 15 minutos para ela. Eu pedi para ela anotar durante uma semana tudo o que fazia no dia, com horários. Na semana seguinte, ela voltou meio envergonhada. Descobriu que passava 2 horas por dia no WhatsApp, respondendo grupos que nem se importava, e mais 1 hora e meia vendo vídeos aleatórios no Instagram, 3 horas e meia. Mas não tinha tempo para ela mesma. A questão nunca é tempo, minha querida. A questão é sempre prioridade. Quando você começa a ter essa hora sagrada, algo fascinante acontece no cérebro. Estudos mostram que atividades prazerosas regulares aumentam os níveis de serotonina e reduzem cortisol, o hormônio do estresse. Mas tem mais. Quando você se permite prazer sem culpa, você está reprogramando anos de condicionamento que te ensinaram que você não merece. E merece sim. Aliás, você não só merece, como precisa, porque uma mulher que não se nutre emocionalmente vira um zumbi emocional. Está viva, mas não está vivendo. E isso não é vida, é sobrevivência. Agora, dia 3 é onde a coisa começa a ficar interessante. É o dia da verdade incômoda. Você vai sentar consigo mesma e fazer uma lista mental, ou melhor ainda, escrita, de todas as relações que você mantém. Todas. Marido, filhos, irmãos, pais, amigas, colegas de trabalho. E vai se fazer uma pergunta brutal para cada uma dessas pessoas. Essa relação me agrega ou me drena? Não vale meio termo. Não vale, mas às vezes. Não, essa pessoa de maneira geral te deixa melhor ou pior. Aqui vem um conceito que eu uso muito na terapia cognitivo-comportamental, o mapa relacional. Basicamente, é você identificar quem está sugando sua energia vital e quem está contribuindo para o seu crescimento. E olha, eu já adianto, você vai se surpreender. Porque muitas vezes aquela amiga de infância que você mantém contato por obrigação é um vampiro emocional. Aquela prima que só liga quando precisa de algo é uma sanguessuga afetiva. E aquele relacionamento que você insiste em manter porque já passou por tanta coisa junto, pode ser exatamente o que está te impedindo de evoluir. Vou te contar sobre a Beatriz, 61 anos. Ela tinha uma amiga há mais de 40 anos. 40 anos, olha só. Mas toda vez que falava com essa amiga, terminava a ligação exaurida. A amiga reclamava, jogava energia pesada, fazia competição velada, aquela coisa toda. Quando eu sugeri que ela considerasse se afastar, sabe o que ela disse? Mas a gente se conhece há tanto tempo. E eu respondi: e daí? Tempo não justifica toxicidade. Você não é obrigada a manter ninguém na sua vida só porque começou há décadas. Relacionamentos precisam fazer sentido no presente, não no passado. Foi difícil para ela, claro que foi, mas ela diminuiu o contato, parou de atender todas as ligações, parou de ser a tábua de salvação emocional dessa pessoa. E sabe o que aconteceu?
ela ganhou espaço mental, ela ganhou energia e com essa energia ela começou a investir em relações que realmente faziam bem para ela, simples assim. Às vezes desapegar não é desamor, é amor próprio. Comenta aqui, você já teve que se afastar de alguém por saúde emocional? Como foi? Quero saber sua história. E compartilhe esse vídeo porque tem muita gente precisando ouvir que está tudo bem em escolher quem fica e quem sai da sua vida. A ciência do apego nos mostra algo fundamental. Humanos são seres sociais, programados para buscar conexão, mas nem toda conexão é saudável. O apego seguro, aquele que de fato nos faz bem, tem características específicas: reciprocidade, respeito, apoio genuíno, espaço para crescimento. Quando uma relação não tem isso, não importa o nome que você dê a ela, família, amizade, amor, ela está te adoecendo. E adoecimento relacional é uma das principais causas de ansiedade e depressão em mulheres da nossa faixa etária. Então, dia 3 é dia de podar, de limpar. Não precisa fazer drama, não precisa romper de forma abrupta, mas precisa criar distância saudável, responder menos, estar disponível menos, investir energia em quem realmente merece. E se alguém questionar, você simplesmente diz: estou priorizando o meu bem-estar. Ponto. Não deve explicação, não precisa justificar. Seu tempo, sua energia, sua saúde mental são seus e só seus. Dia 4 é quando começamos a mexer em algo mais profundo, suas crenças sobre você mesma. Olha, isso aqui é fundamental. Todas nós temos um conjunto de crenças centrais sobre quem somos. Não sou suficiente, não mereço ser amada, sempre faço tudo errado, sou velha demais para isso ou aquilo. Essas crenças foram construídas ao longo de décadas, muitas vezes na infância, e funcionam como um sistema operacional do computador. Todo o resto roda em cima delas. O problema é que a maioria dessas crenças é baseada em mentiras. Mentiras que você ouviu, internalizou e aceitou como verdade absoluta. Alguém um dia disse que você era teimosa e você virou: eu sou impossível de lidar. Alguém te rejeitou e você virou: eu sou descartável. Alguém te criticou e você virou: eu não presto. E aí você passou a vida inteira confirmando essas crenças através de vieses cognitivos. Sabe o que é isso? É quando seu cérebro procura evidências que confirmam o que você já acredita e ignora tudo o que contradiz. Tinha uma paciente, a Luciana, 54 anos. Acreditava piamente que era um fracasso. Quando eu pedi exemplos, ela citou 2 empregos que não deram certo e um casamento que terminou. 2 empregos em 35 anos de vida profissional, mas ignorava completamente os 20 e tantos anos que trabalhou com sucesso, as promoções que recebeu, os projetos que liderou, ignorava os 25 anos de casamento que teve antes do divórcio, os filhos que criou bem, as amizades sólidas. O cérebro dela estava programado para ver fracasso, então era só isso que ela enxergava. No quarto dia, você vai fazer um exercício que parece bobo, mas é revolucionário. Você vai escrever uma lista de 10 coisas que já conquistou na vida. 10, e não pode ser tive filhos ou me casei. Tem que ser coisas suas. Aquele curso que você fez, aquela vez que você teve coragem de fazer algo que te aterrorizava. Aquele momento em que você ajudou alguém de forma significativa, aquele projeto que você tocou, aquela fase difícil que você superou, aquele talento que você tem. 10 coisas e todos os dias dessa semana você vai ler essa lista em voz alta, de manhã e à noite. Ah, mas doutora, isso não é meio, sei lá, egocêntrico? Não. Reconhecer suas conquistas não é ego, é justiça. Você passou décadas minimizando suas vitórias e maximizando suas falhas. Agora a gente vai inverter esse jogo. A neuroplasticidade funciona para os dois lados. Se você treinou o cérebro para te diminuir, pode treinar ele para te reconhecer
E isso não acontece com pensamento positivo vazio. Acontece com evidências reais do que você já é capaz. Sabe o que a Luciana descobriu fazendo esse exercício? Que ela é capaz. Sabe o que a Luciana descobriu fazendo esse exercício? Que ela tinha começado 3 negócios diferentes ao longo da vida. 3. Sim, 2 não deram certo, mas um está funcionando há 12 anos. Ela tinha criado 2 filhos praticamente sozinha depois do divórcio, e ambos eram adultos responsáveis e amorosos. Ela tinha aprendido inglês sozinha aos 45 anos assistindo séries. Ela tinha superado uma depressão severa 5 anos antes. A lista dela tinha muito mais que 10 itens. O problema é que ela nunca tinha parado para olhar para isso tudo como conquistas. Tinha normalizado a própria resiliência. Estudos em psicologia positiva mostram que pessoas que praticam reconhecimento ativo de suas qualidades têm níveis significativamente menores de ansiedade e depressão. Não é autoajuda açucarada, é intervenção cognitiva baseada em evidência. Quando você muda o foco do que está errado para o que está certo, o cérebro começa a buscar mais do que está certo. É matemática neural e em uma semana de fazer isso consistentemente, você já sente a diferença. Garanto. Me conta nos comentários. Qual foi a conquista da sua vida que você acha que não recebe o crédito que merece? Quero celebrar isso com você. E se você está gostando desse conteúdo, por favor, se inscreve e ativa o sininho, porque a gente precisa de cada vez mais mulheres acordando para a própria força. Chegamos no 5º dia e aqui a gente vai falar de uma palavra que muita gente tem dificuldade de pronunciar. Não. 3 letrinhas, 2 sílabas, um mundo de diferença. A incapacidade de dizer não é uma das maiores causas de esgotamento emocional que vejo no consultório. Mulheres que dizem sim para tudo e para todos, menos para elas mesmas. Mulheres que aceitam convites que não querem aceitar, que assumem responsabilidades que não são suas, que se desdobram em 1000 para agradar gente que nem está agradecida. Vamos entender o porquê disso. Culturalmente, mulheres foram ensinadas que dizer não é ser egoísta, é ser má, é ser difícil. Então a gente engole sapos do tamanho de jacarés porque não quer magoar ninguém. Mas quem está se magoando todo santo dia? Você. Quem está sangrando por dentro cada vez que faz algo que não quer? Você. Quem está desenvolvendo doenças psicossomáticas de tanto acumular ressentimento? Você. Mas claro, melhor adoecer calada do que incomodar alguém, né? Essa é a lógica da autodestruição. Conheci a Paula, 56 anos. Ela tinha síndrome do intestino irritável, gastrite crônica, enxaqueca frequente, todos os exames normais. Medicação não resolvia. Quando começamos a terapia, descobrimos que ela não sabia dizer não, literalmente. A cunhada pedia para ela cuidar dos netos nos fins de semana e ela aceitava, mesmo cansada. O marido combinava jantar com amigos sem perguntar e ela preparava tudo, mesmo sem vontade. A irmã pedia empréstimos que nunca devolvia e ela emprestava, mesmo apertada. Tudo ia para o corpo. O corpo estava gritando o que a boca não falava. Ensinei para ela uma técnica simples. Quando alguém pede algo e você sente aquele aperto no peito, aquela vontade de dizer não, mas o sim já está subindo pela garganta, você responde: deixa eu ver minha agenda e te respondo. Simples assim. Você ganha tempo. Dá 2 passos para trás, respira e aí decide de verdade se quer ou não fazer aquilo. Não é não definitivo, mas também não é sim automático. É uma pausa estratégica. E adivinha, em 80% das vezes, quando ela usava essa técnica e realmente parava para pensar, a resposta final era não. Em 6 meses de terapia, focando muito nisso, sabe o que aconteceu? A síndrome do intestino irritável melhorou 70%. A gastrite quase sumiu. As enxaquecas diminuíram drasticamente. O corpo parou de precisar gritar porque a boca aprendeu a falar. E olha, teve gente que ficou brava? Teve. A cunhada reclamou. A irmã ficou de cara amarrada. E daí?
elas não pagam as contas dela, elas não dormem com as dores dela, elas não vivem a vida dela. Então a opinião delas sobre os limites dela é completamente irrelevante. Aqui vai uma verdade clínica. Toda vez que você diz sim quando quer dizer não, você está dizendo não para você mesma. Toda vez. Não tem exceção. Você está escolhendo o conforto de outra pessoa em detrimento do seu. E isso tem um custo. Sempre tem. Pode ser seu corpo adoecendo, pode ser seu humor azedando, pode ser sua autoestima despencando, pode ser seu ressentimento crescendo até virar raiva crônica, mas sempre tem um preço. E você está pagando sozinha. Então, dia 5 é dia de praticar o não. Comece pequeno se precisar. Alguém te oferece algo que você não quer? Não, obrigada. Alguém te pede um favor inconveniente? Não vai dar dessa vez. Alguém tenta te convencer a fazer algo que você não está afim? Já decidi que não. Sem explicações longas, sem pedidos de desculpa, sem sentir que você deve justificativa, só não. Educado, firme, definitivo. E respira fundo quando a culpa bater, porque ela vai bater. É condicionamento de décadas tentando te boicotar, mas você não vai ceder, porque você não está mais disponível para ser capacho emocional de ninguém. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Quantas vezes essa semana você disse sim quando queria dizer não? Comenta aí. E se esse vídeo está te cutucando, por favor, compartilha com aquela amiga que precisa aprender a usar essa palavrinha mágica também. Quando falamos em estabelecer limites, é impossível não falar sobre relacionamentos amorosos. E olha, eu sei que muitas de vocês que estão me assistindo estão em relacionamentos há anos, algumas décadas, e muitas estão em relacionamentos que já não fazem sentido há muito tempo, mas continuam porque já investiu tanto, porque é tarde demais para recomeçar, porque tem medo de ficar sozinha. Então vamos conversar sobre isso sem romantização nenhuma. Amor sano, que é um conceito que defendo há anos, tem pilares muito claros: respeito mútuo, reciprocidade, admiração genuína, espaço individual dentro do coletivo e crescimento de ambos. Quando falta um desses pilares, não é amor, pode ser apego, pode ser dependência, pode ser costume, pode ser medo, mas não é amor saudável. E a pergunta que você precisa se fazer com toda honestidade é: o que eu tenho? Atendi a Rita, 63 anos, casada há 38 anos. Não se separava porque já estava casada há tanto tempo. Quando eu perguntei se ela era feliz, ela ficou em silêncio por quase 2 minutos. Depois disse: eu não sei o que é ser feliz há muito tempo, doutora. O marido não era violento fisicamente, não bebia, não tinha casos, mas era emocionalmente ausente, indiferente. Dois estranhos dividindo o mesmo teto. Ela tinha desistido de tentar conversar porque ele não mudava mesmo. Tinha desistido de fazer planos porque ele nunca topava nada. Tinha desistido de si mesma porque era mais fácil do que enfrentar a verdade. Ela estava em um casamento que a matava aos poucos. Aqui vem uma informação que precisa estar clara. Não é egoísmo querer ser feliz. Não é egoísmo recomeçar depois dos 50, 60 anos. Não é egoísmo escolher você quando por décadas você escolheu todo mundo menos você. E outra coisa, ficar sozinha não é pior que ficar mal acompanhada. Solidão escolhida é liberdade. Solidão imposta é sofrimento. Mas estar numa relação que te diminui e te apaga é uma prisão. E você tem a chave. Agora, se você está num relacionamento bom, mas passou por desgastes naturais dos anos, isso é outra história. Relacionamentos longos precisam de manutenção, precisa ter investimento contínuo, precisa ter disposição de ambos para renovar, para se reinventar juntos, para escolher um ao outro de novo a cada fase da vida. Se tem isso, beleza. Trabalhem juntos. Busquem terapia de casal se precisar. Façam coisas novas juntos. Resgatem a amizade que existia antes. Mas se não tem, se só tem você remando sozinha enquanto manda o sol, então você precisa tomar uma decisão
Dia 6 vai ser sobre algo que assusta muita gente: recomeços, especialmente recomeços depois dos 45, 50 anos. A sociedade vende uma ideia completíssima de que existe uma idade limite para coisas. Idade limite para começar algo novo, idade limite para mudar de carreira, idade limite para deixar um relacionamento, idade limite para se permitir sonhar de novo. E sabe o que eu digo sobre isso? Que é uma mentira conveniente para manter todo mundo na zona de conforto, paralisado, conformado. Tive uma paciente excepcional, a Vera, 59 anos. Tinha trabalhado a vida inteira como secretária, aposentou. E me disse que se sentia acabada, que a vida tinha terminado, que agora era só esperar a morte chegar, com 59 anos. Quando a gente começou a descascar as camadas de crenças distorcidas, descobrimos que ela sempre quis trabalhar com artes. Sempre, mas não dava, tinha que ganhar dinheiro. Era sonho de criança. Desafiei ela. E se você começasse agora? Ela riu. Aquele riso nervoso de quem acha absurdo. Começar com 59 anos, doutora? Começou. Fez curso de aquarela. Descobriu que tinha talento. Começou a vender em feiras de arte local. Hoje, 3 anos depois, ela vive disso. Não fica rica, mas paga as contas fazendo o que ama. E mais importante, ela ressuscitou. Aquela mulher que tinha se aposentado da vida voltou a brilhar, porque idade não define capacidade, idade não define merecimento, idade não define potencial. Isso tudo é construção social que a gente compra como se fosse verdade científica, e não é. O cérebro humano continua capaz de aprender, de criar novas conexões, de se adaptar até o último dia de vida. Chama-se neuroplasticidade e não tem data de validade. Obviamente, você não vai ter o mesmo ritmo de um adolescente, mas e daí? Você tem algo muito mais valioso: maturidade, experiência de vida, clareza sobre o que realmente importa. Um cérebro de 50, 60 anos pode não ser tão rápido, mas é infinitamente mais sábio. Então, dia 6 é sobre sonhos engavetados. Você vai pegar um papel e vai escrever: se eu não tivesse medo, eu faria. E vai completar. Pode ser 5 coisas, pode ser 10, pode ser 50, não importa. O que importa é tirar esses sonhos da gaveta empoeirada do já era e colocar na mesa do e se. Porque e se você tentasse aquele curso que sempre quis? E se você começasse aquele projeto? E se você viajasse sozinha pela primeira vez? E se você abrisse aquele negócio? E se você escrevesse aquele livro? E se você finalmente se desse o direito de ser mais do que sobrevivente? Comenta aqui embaixo qual é aquele sonho que você engavetou e que ainda dá uma pontadinha no coração quando você lembra dele. Vamos tirar ele da gaveta juntas. E não esquece de se inscrever, porque se você chegou até aqui é porque está pronta para mudanças reais. Sabe o que acontece quando você começa a se permitir sonhar de novo? Dopamina. Seu cérebro libera dopamina, o neurotransmissor do prazer e da motivação. Ele estava em modo econômico há anos porque você não dava para ele nenhum estímulo novo, nenhuma perspectiva empolgante. Mas quando você ativa de novo a capacidade de sonhar, mesmo que não realize tudo imediatamente, o simples ato de permitir essa possibilidade já muda sua química cerebral. Você começa a acordar com mais disposição. Começa a ver oportunidades onde antes só via obstáculos. Começa a sentir aquela coisinha no peito que você já nem lembrava que existia: esperança. A Rita, aquela que estava no casamento morto há 38 anos, sabe o que ela fez? Depois de alguns meses de terapia, ela tomou uma decisão. Não, ela não se separou, mas ela parou de esperar que o marido mudasse e decidiu mudar ela. Começou a fazer coisas sozinha. Viajou pela primeira vez na vida sem ele. Foi para uma pousada no interior, ficou 3 dias lendo, caminhando, conhecendo pessoas novas. Voltou renovada. E sabe o que o marido perguntou quando ela chegou? Você está tendo um caso? Não. Ela estava tendo um caso com ela mesma. Estava se redescobrindo. Eventualmente, eles conversaram de verdade pela primeira vez em anos. Ele percebeu que ou acordava ou ia perder ela.
Eles estão em terapia de casal agora. Não sei se vai dar certo. Sinceramente, não sei e não importa. O que importa é que ela não está mais vivendo em modo automático, esperando que a vida aconteça. Ela está protagonizando a própria história. E isso, independente do que aconteça com o casamento, já é uma vitória monumental. Agora vamos para o dia 7, o último dia dessa primeira semana. E aqui vamos falar sobre algo delicado, mas essencial: sua relação com seu próprio corpo. Olha, eu trabalho muito com mulheres da nossa faixa etária e uma das questões mais dolorosas que aparecem é a dificuldade de se olhar no espelho e se aceitar. A menopausa, as mudanças hormonais, a pele que não é mais a mesma, o corpo que não responde como antes, os quilos que se instalaram e não saem mais com a facilidade de antes, isso tudo mexe, e mexe muito. Mas aqui vai uma verdade que eu preciso que você grave. Você não precisa estar no corpo perfeito para se respeitar. Você não precisa emagrecer 15 quilos para ser digna de amor próprio. Você não precisa esconder as rugas para ter valor. A indústria da beleza construiu um império em cima da insegurança feminina, vendendo a ideia de que você nunca é suficiente como está. Sempre falta algo, sempre tem um creme, um procedimento, uma dieta, uma cirurgia que vai finalmente te fazer adequada. Conheci a Marta, 57 anos. Pesava 82 quilos. Tinha 1,60 de altura. Estava em guerra com o corpo há décadas. Não saía de dieta. Fazia exercício com raiva, como castigo. Evitava fotos. Não ia à praia há anos. Vivia adiando a vida para quando emagrecer, quando finalmente emagrecer, que nunca chegava. E quando perguntei o que mudaria quando ela chegasse no peso ideal, ela disse: aí eu vou poder ser feliz. Vou repetir: aí eu vou poder ser feliz. Como se felicidade fosse uma recompensa por atingir um número na balança. Trabalhamos muito tempo nisso. O primeiro passo foi desassociar valor pessoal de aparência física. Você não é melhor ou pior pessoa por conta do seu peso. Você não é mais ou menos inteligente, talentosa, amorosa, capaz por causa de celulite ou rugas. Isso não tem correlação nenhuma, nenhuma. Mas a gente foi condicionada a acreditar que sim, que nosso valor como mulher está diretamente ligado a sermos jovens e magras. E isso é uma prisão mental que nos mata. Segundo passo foi ensinar ela a cuidar do corpo com amor, não com punição. Exercício não é castigo pelos excessos, é celebração do que seu corpo consegue fazer. Alimentação saudável não é privação, é nutrição. Descanso não é preguiça, é necessidade biológica. Quando você muda a narrativa de eu tenho que para eu escolho porque me faz bem, tudo muda. A Marta começou a caminhar porque gostava de estar ao ar livre, não porque estava queimando calorias. Começou a comer melhor porque percebia que o corpo funcionava melhor, não porque estava em dieta restritiva. E sabe o que aconteceu? Ela emagreceu. Mas mais importante, ela se libertou. O sétimo dia é dia de fazer as pazes com seu corpo. Você vai ficar na frente do espelho, de preferência sem roupa, e vai fazer algo que talvez você não faça há anos. Vai olhar para você com compaixão, não com crítica, com compaixão. Esse corpo te carregou por décadas, esse corpo passou por gestações. Talvez esse corpo curou feridas, combateu doenças, aguentou estresse, carregou peso emocional que se converteu em dor física. Esse corpo continua funcionando mesmo quando você o trata mal, o odeia, o negligencia. Você não precisa achar seu corpo lindo, mas precisa respeitá-lo. E respeito significa cuidar, significa alimentar adequadamente, significa movimentar com gentileza, significa descansar quando necessário, significa parar de falar dele como se fosse seu inimigo, porque não é. Seu corpo não é o problema. O problema é a expectativa irreal que colocaram na sua cabeça sobre como ele deveria ser. Me responde uma coisa: quando foi a última vez que você agradeceu seu corpo por algo
em vez de criticá-lo? Comenta aí. E se você está acompanhando essa jornada até aqui, por favor, se inscreve no canal e compartilha, porque transformação individual cria transformação coletiva. Agora vamos falar sobre algo que atravessa todos esses 7 dias. O olhar dos... Vamos falar sobre algo que atravessa todos esses 7 dias. O olhar dos outros. Porque, invariavelmente, quando você começa a mudar, as pessoas ao seu redor vão perceber. E sabe o que muitas vão fazer? Vão tentar te puxar de volta, não porque são más, mas porque sua mudança ameaça a estabilidade delas. Se você pode mudar, significa que elas também poderiam. E muita gente prefere te convencer que mudança é impossível do que ter que encarar a própria estagnação. Vão te dizer que você está estranha, que você mudou para pior, que você está se achando. Vão fazer piadas. Vão minimizar suas conquistas, vão te lembrar de todas as vezes que você tentou mudar antes e não deu certo. Vão listar 1000 razões pelas quais você deveria continuar exatamente como está. E tudo isso, absolutamente tudo, não tem nada a ver com você, tem a ver com o próprio medo delas. A Sônia, aquela que descobriu que gastava 3 horas e meia por dia em redes sociais, sabe o que aconteceu quando ela começou a colocar limites? As amigas do grupo de WhatsApp reclamaram: você não responde mais, você ficou fria, você está diferente. E ela estava diferente mesmo, estava melhor, estava mais presente na própria vida, estava menos ansiosa. Mas para elas, que ainda estavam presas no mesmo padrão, a mudança dela era incômoda. Aqui vai um princípio fundamental da psicologia social. Quando você evolui, você naturalmente se afasta de quem não evolui com você. Não é arrogância, não é achar-se melhor. É simplesmente que você não cabe mais nos mesmos espaços, não ressoa mais com as mesmas conversas, não tem mais paciência para as mesmas energias. E está tudo bem, está mais que bem, é necessário. Uma das coisas mais libertadoras que você pode aprender é: você não precisa da aprovação de ninguém para ser quem você é. Não precisa. Nem da família, nem dos amigos, nem do marido, nem dos filhos. Ninguém. Você presta contas para uma pessoa só, você mesma. E se você está bem com as escolhas que está fazendo, se está alinhada com seus valores, se está se respeitando, o resto é ruído. Ruído que você pode escolher não ouvir. A Rita, quando começou a viajar sozinha, a irmã disse que ela estava virando uma egoísta. A mãe disse que mulher casada não faz isso. As amigas ficaram com inveja, mas disfarçaram em preocupação. E ela? Ela foi assim mesmo, porque tinha percebido algo fundamental. Ela tinha passado 63 anos vivendo segundo expectativas alheias. Tinha chegado a hora de viver segundo as próprias. Deixa eu te contar uma coisa sobre os sacrifícios que a gente faz pelos outros. A maioria não foi pedida. Ninguém chegou e disse: por favor, anula sua vida pela minha. A gente ofereceu, a gente escolheu. E a gente fica esperando que essa generosidade seja reconhecida, valorizada, retribuída. Mas sabe o que normalmente acontece? As pessoas se acostumam e você fica com um ressentimento crescente porque você deu e não recebeu o reconhecimento que esperava. Mas ninguém pediu para você dar até secar. Foi você quem fez essa escolha. E só você pode fazer a escolha de parar. Quando você começa a colocar limites, quando você começa a dizer não, quando você começa a priorizar você, tem gente que vai te chamar de egoísta. E sabe qual é a resposta perfeita para isso? Tá. Só. Tá. Porque egoísmo na boca de quem está acostumado a se beneficiar da sua abnegação é código para você não estar mais me servindo como eu quero. E isso não é problema seu, é problema de quem se acostumou mal. Comenta aqui. Alguém já te chamou de egoísta por você ter colocado um limite? O que você respondeu? Quero saber. E já aproveita e se inscreve, porque a gente precisa normalizar mulheres que se priorizam sem culpa. Vamos falar agora sobre algo que é tabu, mas que precisa ser dito: a solidão na maturidade.
Muitas mulheres da nossa idade estão solitárias. E não estou falando de estar sozinha fisicamente. Estou falando de solidão emocional, de estar cercada de gente, mas se sentir completamente só, de não ter com quem dividir seus medos, seus sonhos, suas angústias, de sentir que ninguém realmente te conhece, porque você passou tanto tempo sendo o que os outros precisavam que esqueceu de ser você mesma. Essa solidão tem uma raiz: desconexão. Desconexão de si mesma. Primeiro, quando você não se conhece, quando não sabe o que sente, quando não tem clareza sobre o que quer, você não consegue criar conexões verdadeiras com os outros. Você cria relacionamentos baseados em papéis, esposa, mãe, filha, amiga, não em essência. E papel cansa, papel se desgasta, papel não nutre. A Beatriz, aquela que se afastou da amiga tóxica de 40 anos, passou por um período de solidão intensa. Ela tinha perdido o que achava que era uma amizade profunda, mesmo que não fosse saudável, e de repente se viu sem ninguém para ligar quando acontecia algo. Foi difícil? Foi, mas sabe o que ela fez? Ela usou esse tempo para se conhecer, para descobrir o que ela gostava de fazer, quem ela era quando não estava performando para ninguém. E no processo, ela começou a fazer coisas novas, entrou num grupo de caminhada, começou um curso de fotografia e conheceu pessoas novas. Pessoas que se conectaram com quem ela realmente era, não com a versão acomodada dela. A solidão pode ser uma professora cruel, mas ela ensina algo valioso, que você pode ser companhia suficiente para você mesma, que você não precisa de validação externa constante para existir, que ficar bem consigo mesma é a base de qualquer relacionamento saudável que você vier a ter. E olha, quando você chega nesse ponto de conforto com sua própria companhia, algo mágico acontece. Você para de aceitar qualquer coisa só para não ficar sozinha. Você para de se contentar com migalhas de atenção. Você começa a escolher com critério quem entra na sua vida. Tem um conceito que eu uso muito na terapia: o jardim das relações. Imagina que seus relacionamentos são um jardim. Cada pessoa é uma planta. Tem plantas que dão flores lindas e te nutrem. Tem plantas que são só mato e sugam os nutrientes do solo. Tem plantas que pareciam bonitas, mas ficaram doentes e estão contaminando as outras. O que você faz num jardim? Você cultiva o que floresce. Você arranca o mato. Você poda o que está doente. E você planta coisas novas. Seu jardim relacional precisa da mesma manutenção. E isso não é crueldade. É jardinagem emocional. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta direta. Como está seu jardim? Está cheio de mato que você não tem coragem de arrancar porque sempre esteve ali? Está com plantas mortas que você insiste em regar esperando que brotem de novo? Ou você tem cultivado flores novas, nutrindo o que realmente merece estar ali? Pensa nisso, com honestidade. Vamos conversar sobre expectativas, porque isso é outro ponto crucial. Quantas vezes você criou expectativas sobre como as pessoas deveriam agir, como deveriam te tratar, o que deveriam fazer, e ficou frustrada quando elas não corresponderam? Provavelmente inúmeras. E olha, expectativa não comunicada vira ressentimento garantido. As pessoas não leem pensamento. E mesmo quando você comunica, elas não são obrigadas a corresponder. A Paula, aquela com síndrome do intestino irritável, tinha uma expectativa enorme de que a família percebesse o quanto ela fazia e oferecesse ajuda espontaneamente. Ela achava que se eles me amassem de verdade, veriam que estou sobrecarregada. Spoiler, eles não viam. Não porque não amavam, mas porque estavam acostumados com ela resolvendo tudo. Era conveniente. Pessoas se acomodam. É a natureza humana. Quando ela finalmente pediu ajuda diretamente, sem fazer drama, sem esperar que adivinhassem, sabe o que aconteceu? Ajudaram. Simples assim. Expectativas silenciosas são assassinas de relacionamentos. Você fica esperando que o outro faça algo. O outro não faz porque nem sabe que deveria. Você se magoa, acumula raiva
e eventualmente explode por algo pequeno porque é a gota d'água de 1000 expectativas não atendidas. Para. Comunica. Se você precisa de algo, fala. Se você quer algo, pede. Se algo te incomoda, expressa. Comunicação clara não é ser chata, é ser madura emocionalmente. Me conta, você é do time que espera que os outros adivinhem o que você precisa ou você pede diretamente? Comenta aí. E se você ainda faz isso agora, porque conteúdo sobre relacionamentos saudáveis é o que mais trazemos aqui. Sabe qual é um dos maiores mitos sobre relacionamentos? Que a pessoa certa vai te completar, que você é metade e precisa de outra metade para ser inteira. Besteira completa. Você não é meia pessoa precisando de complemento. Você é uma pessoa inteira que escolherá compartilhar a vida com outra pessoa inteira. Relacionamento saudável não é fusão, é parceria, não é dependência, é escolha, não é necessidade, é desejo. Quando você entra em um relacionamento achando que a outra pessoa vai preencher seus vazios, vai resolver suas inseguranças, vai dar sentido à sua vida, você está fadada ao fracasso, porque ninguém pode fazer isso por você. Ninguém. E quando você deposita essa responsabilidade no outro, você cria uma pressão insustentável. E mais, você terceiriza a sua felicidade. E felicidade terceirizada é vulnerável. Está nas mãos de outra pessoa decidir se você vai ser feliz ou não. Que poder você está dando? A Márcia, aquela do início que não se reconhecia mais, estava há 28 anos esperando que o marido a fizesse feliz. Quando eu perguntei: "O que você faz para ser feliz, independente dele?", ela ficou sem resposta. A vida inteira girava em torno do marido, dos filhos, da família. Ela não tinha hobbies próprios, não tinha amigas íntimas, não tinha projetos pessoais, era um satélite orbitando a vida dos outros. E se sentia vazia. Claro que se sentia, porque ela tinha esquecido que tinha um núcleo próprio. Trabalhamos nisso. Aos poucos, ela começou a resgatar interesses antigos. Voltou a ler, que amava. Começou aulas de dança, que sempre quis fazer. Reconectou com amigas antigas. E sabe o que aconteceu no casamento? Melhorou. Porque ela não estava mais desesperadamente precisando que ele preenchesse todos os espaços da vida dela. Ela tinha a sua própria vida e ele era parte dela, não a totalidade. E isso aliviou a pressão sobre os dois. Relacionamentos saudáveis têm espaço. Espaço para cada um ser quem é, ter suas coisas, seus momentos. Tem um termo em psicologia que chama diferenciação. É a capacidade de manter sua individualidade dentro da relação. Você é você e está num relacionamento, não você é o relacionamento. Casais que não entendem isso se fundem de uma forma que anula a individualidade e, eventualmente, começam a se ressentir porque perderam a si mesmos no processo. Tem outro aspecto importante: você não pode fazer alguém mudar. Não pode. Por mais que você queira, por mais que você tente, por mais que você ache que seu amor vai ser suficiente para transformar a pessoa, não vai. Mudança vem de dentro. A pessoa muda quando ela quer, não quando você quer. Você pode expressar o que te incomoda, pode colocar seus limites, pode até dar ultimatos, mas a mudança em si é escolha do outro. Então, se você está num relacionamento onde passa anos esperando que a pessoa mude, preciso te dar essa notícia: ela não vai mudar. Pelo menos não porque você quer. E você tem duas escolhas: aceita como é ou sai. Ficar na esperança que eventualmente vai ser diferente é colocar sua vida em modo pause. E tempo é o único recurso que a gente não recupera. Cada ano que você gasta esperando uma mudança que não vem, é um ano que você poderia estar vivendo de verdade, com alguém que já é compatível com você, ou sozinha, mas em paz. Comenta, você já ficou anos esperando que alguém mudasse? Como você resolveu isso? Quero saber sua experiência. E se está gostando do conteúdo, não esquece de se inscrever e ativar as notificações
para não perder os próximos vídeos. Vamos falar de algo delicado: a culpa. A culpa é a emoção favorita de muitas mulheres. Culpa por trabalhar e deixar os filhos. Culpa por não trabalhar e não contribuir. Culpa por querer tempo para si. Culpa por colocar limites. Culpa por se sentir infeliz quando tem tudo. Culpa por existir de uma forma que não é a esperada. Culpa, culpa, culpa. E quem se beneficia dessa culpa? Todo mundo, menos você. A culpa é uma ferramenta de controle social extremamente eficaz. Mantém mulheres na linha, fazendo o que é esperado, sem questionar. Porque se você ousa fazer algo diferente, vem a culpa dizendo você não deveria. E a culpa é reforçada por todo mundo ao redor. Marido fazendo cara feia, filhos reclamando, mãe soltando indiretas, amigas julgando e você, no meio disso tudo, desistindo de você, para que todos fiquem confortáveis, menos você. Mas aqui vai um conceito: culpa funcional versus culpa disfuncional. Culpa funcional é quando você fez algo objetivamente errado e precisa reparar. Você foi cruel com alguém sem motivo? Culpa funcional te move a pedir desculpas e fazer diferente. Culpa disfuncional é quando você se sente culpada por coisas que são direitos seus. Você marcou um jantar com amigas e se sente culpada porque o marido vai ficar sozinho em casa? Culpa disfuncional. Você não fez nada errado, mas foi condicionada a sentir culpa por priorizar suas necessidades. A Luciana, aquela que se achava um fracasso, tinha uma culpa crônica por ter se divorciado. Achava que tinha destruído a família, que tinha egoísta por não aguentar mais um casamento que a deixava infeliz. Passamos meses trabalhando essa culpa, desconstruindo a narrativa de que ela era responsável pela felicidade de todos, que ela tinha que se sacrificar para manter uma estrutura que não funcionava mais. E sabe qual foi o turning point? Quando ela percebeu que os filhos, que ela achava que tinham sido traumatizados pelo divórcio, estavam bem, mais que bem. Estavam felizes de ter uma mãe que estava melhor. Ela tinha projetado neles um trauma que eles nem tinham. Aqui vai uma verdade: filhos são muito mais resilientes do que a gente imagina. E eles não precisam de pais perfeitos, eles precisam de pais verdadeiros, que lidam com a vida de forma honesta. Uma mãe infeliz, mas casada, não é melhor para ninguém do que uma mãe divorciada, mas inteira. E se você está num relacionamento ruim pelos filhos, saiba que você não está fazendo um favor a eles. Você está ensinando que relacionamento é sobre aguentar, não sobre ser feliz. É isso que você quer ensinar? Chega uma hora que você precisa dar um basta na culpa disfuncional. Precisa olhar para cada culpa que sente e perguntar: eu fiz algo objetivamente errado ou eu apenas fiz algo que os outros desaprovam? Se é a segunda opção, você não trabalha a culpa, você trabalha a coragem de desapontar gente quando necessário, porque agradar a todos o tempo todo é receita para desagradar você mesma todo santo dia. Agora vamos falar sobre autocrítica. Tem uma vozinha na sua cabeça que fica te criticando o dia inteiro? Você não fez isso direito, você está engordando, você é um fracasso, você não é uma boa mãe, você não serve para nada. Essa voz é sua crítica interna e aposto que ela fala com você de um jeito que você nunca falaria com ninguém que você ama. De onde vem essa voz? Geralmente é uma internalização de críticas que você ouviu ao longo da vida. Pais críticos, professores duros, relacionamentos abusivos, sociedade impiedosa. O problema é que essa voz se torna automática, ela roda no piloto automático, minando sua autoestima, sabotando suas tentativas de mudança, te mantendo pequenininha e insegura. E o pior, você acredita nela. Você acha que ela está sendo realista, quando na verdade ela está sendo cruel. Realismo não é negatividade. Realismo é avaliar situações de forma balanceada. Mas sua crítica interna
não tem nada de balanceada. Ela é uma acusadora profissional. A Vera, aquela que começou a trabalhar com artes aos 59, tinha uma crítica interna feroz. Cada quadro que ela pintava, a voz dizia: "Isso está horrível. Quem vai querer comprar isso?" Cada vez que ela mostrava para alguém, a voz dizia: "Estão só sendo educados, na verdade acham uma porcaria." O trabalho que fizemos foi externalizar essa voz, dar um nome para ela. Ela chamou de bruxa crítica. E toda vez que a bruxa começava a falar, ela conscientemente respondia: "Obrigada pela opinião, mas eu não pedi." Parece bobo? Funciona, porque quando você externaliza a crítica interna, você percebe que não é você, é um padrão de pensamento que você pode escolher não seguir. É uma diferença fundamental. Você tem pensamentos, você não tem pensamentos. E quando você entende isso, você ganha poder de escolha. Você pode ouvir a crítica e decidir não acreditar nela. Pode agradecer pela preocupação e seguir em frente assim mesmo. Comenta aqui, como você chama sua crítica interna? Vamos batizar esses sabotadores juntas. E se você está acompanhando esse conteúdo e está fazendo sentido, por favor, compartilha com mais mulheres que precisam ouvir isso. Uma das coisas que mais observo no consultório é o quanto mulheres têm dificuldade de receber elogios. Alguém fala: "Você está linda", e a resposta automática é: "Imagina, estou horrível." Alguém elogia um trabalho bem feito e você minimiza: "Ah, não foi nada demais." Por quê? Porque fomos ensinadas que aceitar elogios é ser vaidosa, arrogante, convencida. Então a gente rejeita qualquer coisa positiva que digam sobre nós. E adivinha o que isso faz no cérebro? Reforça a crença de que você realmente não é boa coisa. Quando alguém te elogia e você nega, você está dizendo para seu cérebro: "Isso não é verdade sobre mim." E o cérebro acredita. Ele descarta a informação positiva e guarda só o negativo. Com o tempo, você tem um banco de dados mental completamente distorcido, cheio de evidências de que você não presta e vazio de evidências do contrário. E você se pergunta por que tem baixa autoestima. Aqui vai o exercício. A partir de hoje, quando alguém te elogiar, você simplesmente diz obrigada. Só isso. Não nega, não minimiza, não justifica, só agradece e deixa aquela informação positiva entrar. No começo vai ser desconfortável, você vai querer completar com mais ou é porque. Não completa. Morde a língua se precisar, mas só diz obrigada. E respirar e deixa aquilo assentar. Deixa seu cérebro começar a aceitar que talvez, só talvez, você seja mais legal do que acha. A Teresa, aquela que resolveu a pendência com a amiga depois de 8 meses, tinha esse padrão de rejeitar elogios. Quando começou a praticar só agradecer, ela percebeu algo. As pessoas começaram a elogiar mais. Por quê? Porque quando você aceita um elogio, você valida o gesto da pessoa. Ela se sente bem em ter te feito sentir bem. Quando você rejeita, você invalida a percepção dela e ela para de tentar. Simples. Então você estava literalmente afastando o feedback positivo. Agora vamos tocar num ponto que é espinhoso. Relacionamentos com filhos adultos. Muitas de vocês têm filhos já crescidos, alguns ainda morando em casa, outros já saíram. E muitas têm uma relação complicada com esses filhos, ou porque nunca criaram uma intimidade real, ou porque os filhos são distantes, ou porque há mágoas não resolvidas, e isso dói, dói muito, porque você deu a vida por eles e sente que não recebe nem um terço de volta. Mas aqui vai uma verdade dura. Filhos não te devem a vida. Eles não pediram para nascer. Foi sua escolha tê-los. E embora seja natural esperar respeito e carinho, você não pode cobrar devoção eterna porque você fez o que era seu papel, cuidar deles quando eram crianças. Isso era obrigação, não favor. E se você fez com a expectativa de receber de volta, você criou um contrato unilateral que eles nem sabem que assinaram. Isso não significa que está tudo bem se eles te tratam mal.
Não está. Você merece respeito, sempre. Mas significa que você precisa construir uma vida que não dependa da presença ou aprovação deles para você ser feliz. Porque se sua felicidade depende de filho ligar todo dia, de filho vir te visitar, de filho te fazer sentir importante, você está em maus lençóis, porque filho cresce, tem vida própria, tem responsabilidades, tem relacionamentos e você não pode ser o centro da vida deles. Não é saudável, nem para você, nem para eles. A Rita tinha uma relação difícil com o filho mais velho. Ele era distante, mal ligava, ela sofria muito com isso. Achava que tinha falhado como mãe. Quando a gente começou a trabalhar isso, descobrimos que ela tinha expectativas muito específicas do que um bom filho deveria fazer, e ele não correspondia. Mas quando eu perguntei, ele é uma pessoa boa? Ela disse que sim. Ele tem uma vida boa? Sim. Ele te trata com desrespeito? Não. Então o que era o problema? Que ele não ligava toda semana, não era presente fisicamente como ela gostaria. Trabalhamos para ela aceitar que o amor dele por ela não tinha que se manifestar do jeito que ela queria, tinha que se manifestar do jeito que ele conseguia. E quando ela parou de cobrar, algo interessante aconteceu. Ele começou a ligar mais, porque não tinha mais a pressão, a expectativa, a culpa pendurada em cada interação. Era leve, era genuíno. E melhorou a relação. Me conta, você tem expectativas específicas de como seus filhos adultos deveriam demonstrar amor? Já pensou se essas expectativas fazem sentido para a realidade deles? Comenta. E não esquece de se inscrever no canal para mais reflexões como essa. Vamos conversar sobre reinvenção profissional, porque muitas de vocês estão nessa fase. Algumas aposentadas, outras pensando em se aposentar, outras ainda trabalhando, mas sentindo que já deu, e muitas não sabem o que fazer com o resto da vida. Trabalhou 30, 40 anos, e agora? Agora vira só avó, agora vira só dona de casa, agora só espera? Não, essa fase pode ser a mais criativa, a mais libertadora, a mais próspera da sua vida, porque pela primeira vez você tem tempo, tem maturidade, tem clareza do que realmente importa, não precisa mais impressionar ninguém, não precisa mais subir escada corporativa, não precisa mais provar nada, pode fazer o que realmente te dá prazer. E isso é um privilégio enorme que muitas não percebem. A Márcia abriu um ateliê de costuras personalizadas aos 53 anos. Ela sempre tinha costurado como hobby. Fazia roupas para os filhos quando eram pequenos, reformava peças, mas nunca pensou nisso como profissão. Quando eu sugeri que talvez pudesse ser uma fonte de renda e de satisfação, ela achou absurdo inicialmente. Quem vai pagar pelas minhas costuras? Um monte de gente, como se descobriu. Hoje ela tem fila de espera. Ganha razoavelmente bem, mas o mais importante, ela ama o que faz. Acorda animada para trabalhar. Isso é riqueza que dinheiro não compra. Você não precisa abrir um negócio. Pode ser trabalho voluntário que te dá propósito, pode ser um hobby que vira profissão, pode ser consultoria na sua área usando toda a experiência acumulada, pode ser algo completamente diferente do que você fez a vida inteira. O que não pode é você desistir de ter projetos, de ter sonhos, de ter algo que te faz acordar com vontade. Estudos sobre envelhecimento saudável mostram que um dos principais fatores para manter cérebro ativo e saúde mental é ter propósito. Pessoas que continuam engajadas em atividades significativas, que contribuem de alguma forma, que têm projetos, vivem mais e melhor. Não é só sobre adicionar anos à vida, é sobre adicionar vida aos anos. E você ainda tem muitos anos pela frente. O que vai fazer com eles? Agora deixa eu falar sobre perdas, porque depois dos 45, 50 anos, as perdas começam a aparecer com mais frequência. Pais que adoecem ou morrem, amigos que se vão, relacionamentos que acabam, corpo que não é mais o mesmo. E cada perda traz um luto, e luto precisa ser processado, não engolido, não ignorado,
não superado rapidamente. A cultura atual tem zero paciência com luto. Espera-se que você siga em frente em tempo recorde. Mas luto não sim. Luto é uma jornada, não um destino com prazo definido. E cada pessoa luta no seu tempo. O problema é quando você não se permite lutar. Quando você engole a dor, segue funcionando no automático e acha que está tudo bem porque não está chorando todo dia. Mas a dor não processada vira doenças, vira depressão, vira explosões emocionais aparentemente aleatórias. A Sônia perdeu a mãe há 2 anos. Não parou, não chorou tanto assim, segundo ela. Organizou o funeral, cuidou da burocracia, consolou os irmãos, voltou ao trabalho em 1 semana. A vida continua, ela disse, e continuou mesmo. Até que 6 meses depois ela começou a ter crises de choro incontroláveis sem motivo aparente, ataques de pânico, insônia severa. O corpo estava gritando o luto que ela não permitiu processar. Fizemos um trabalho de luto atrasado. Ela precisou voltar, sentir aquela dor que tinha empurrado para debaixo do tapete, chorar tudo que não chorou, falar tudo que não falou. Foi intenso, mas foi necessário, porque dor que você não atravessa fica esperando e volta com juros. Se você perdeu alguém importante e está bem demais, se pergunta: estou bem ou estou anestesiada? Estou em paz ou estou fugindo? Porque tem diferença. Paz é quando você sentiu, processou, integrou. Fuga é quando você varreu para debaixo do tapete e está fingindo que não tem nada ali. E uma hora vai tropeçar. Comenta. Você já passou por um luto não processado? Como foi quando eventualmente veio à tona? Vamos falar sobre isso sem tabu? E se você perdeu alguém e está precisando de suporte, considere buscar terapia. Luto não é algo que você precisa atravessar sozinha. Vamos falar agora sobre sexualidade na maturidade, porque esse é um tabu gigante. A sociedade meio que espera que mulher depois dos 50 se torne assexuada, como se libido tivesse data de validade, como se prazer fosse privilégio de jovem. E muitas mulheres internalizam isso, param de se ver como seres sexuais, param de se cuidar nesse aspecto, param de se permitir sentir desejo, mas sexualidade não acaba. Muda sim. Hormônios mudam, corpo muda, algumas coisas precisam de mais paciência, de mais lubrificação, de mais criatividade, mas desejo não some. E você não precisa se conformar com uma vida sexual inexistente ou insatisfatória só porque chegou numa certa idade. Você merece prazer. Você merece intimidade. Você merece se sentir desejada e desejante. A Paula tinha uma vida sexual praticamente zero com o marido há anos. Ela achava que era normal da idade. Quando a gente começou a conversar sobre isso, descobrimos que não era falta de desejo dela. Era falta de interesse em fazer sexo sem conexão emocional, sem preliminares, de forma mecânica. Ela tinha desejo, só não tinha vontade de transar daquele jeito específico que o relacionamento tinha se acomodado. A questão da sexualidade na maturidade passa muito por comunicação. A maioria dos casais de longa data não conversa sobre sexo. Fazem sempre a mesma coisa, do mesmo jeito, porque sempre foi assim. Mas corpos mudam, desejos mudam. O que funcionava aos 30 pode não funcionar aos 55. E tá tudo bem, mas precisa conversar, precisa experimentar, precisa ter a coragem de dizer: isso não está bom para mim e isso eu gostaria de tentar. E se você está solteira? Sexualidade não é só sobre parceiro, é sobre você se reconhecer como um ser de desejo, é sobre se permitir prazer, seja com alguém, seja sozinha. É sobre não deixar essa parte de você atrofiar porque a sociedade diz que mulher da sua idade não faz isso. Faz sim. E quem diz o contrário pode ir cuidar da própria vida. Agora vamos tocar em algo que pode parecer superficial, mas não é: aparência. Sim, o que você veste, como você se cuida,
como você se apresenta ao mundo. Isso importa. Não porque você precisa da validação externa, mas porque a forma como você se cuida diz muito sobre como você se vê e impacta como você se sente. Quantas vezes você sai de casa com uma roupa que não te agrada porque tanto faz, não vou ver ninguém importante? Quantas vezes você não arruma o cabelo, não se maquia, não se produz, porque para quê? E então você passa o dia inteiro se sentindo mal consigo mesma, mas acha que é porque você está feia, quando na verdade é porque você não se deu o presente de se cuidar. Cuidar da aparência não é vaidade vazia, é autorrespeito, é dizer eu valho o esforço, é você se tratar como alguém importante, porque você é. E quando você se arruma, mesmo que seja só para ficar em casa, algo muda. Você se sente diferente, se porta diferente. E as pessoas te tratam diferente, porque energia chama energia. A Beatriz passou anos se vestindo com roupa de velha, como ela mesma dizia. Cores apagadas, roupas largas para esconder o corpo, zero cuidado com o visual. Dizia que já passou da idade de vaidade. Quando eu a desafiei a experimentar se cuidar melhor, ela resistiu, mas topou por uma semana. Comprou umas peças novas, coloridas, começou a usar uma maquiagem leve, arrumou o cabelo e sabe o que aconteceu? Ela se sentiu bem. E isso não foi sobre o que os outros acharam, foi sobre ela mesma. Ela olhava no espelho e gostava do que via. E isso mudou completamente como ela se comportava. Não estou dizendo que você precisa seguir padrões de beleza absurdos. Estou dizendo que você merece se gostar e se olhar no espelho e sentir que a pessoa ali reflete quem você quer ser. Isso pode significar cortar o cabelo de um jeito novo, experimentar roupas com cores vivas, investir em peças que te fazem sentir bem, cuidar da pele, o que for que para você signifique autorrespeito, mas não desista de você. Comenta, quando foi a última vez que você se arrumou caprichado só para você mesma, não para sair nem para impressionar ninguém? Quero saber. E se ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora, porque a gente tem muito mais conteúdo sobre autoestima chegando. Vamos falar sobre dinheiro. Independência financeira. Quantas de vocês dependem financeiramente do marido? Ou dependiam e hoje estão sozinhas sem saber como administrar dinheiro? Ou trabalham, mas não têm controle real sobre as próprias finanças? Isso é perigoso, muito perigoso. Dinheiro é poder. E quando você não tem poder financeiro, você está vulnerável. Pode não perceber isso em tempos bons, mas basta uma crise, um divórcio, uma doença, uma morte, para você descobrir que não tem chão. E aí você se vê dependente, sem autonomia, sem escolhas. Isso não é amor, isso não é parceria, isso é risco. A Rita, que vocês já conhecem, nunca trabalhou fora de casa. O marido sempre proveu tudo. Ela nem sabia quanto ele ganhava, quanto tinham de patrimônio, nada. Quando começou a terapia e eu toquei nesse assunto, ela ficou defensiva, mas ele cuida de tudo bem. Eu perguntei: e se amanhã ele morre ou vocês se separam? Você sabe o que fazer? Você sabe o que tem? Você consegue se sustentar? Silêncio. Ela começou a se inteirar das finanças da casa. Descobriu que tinham muito mais dinheiro do que ela imaginava. Descobriu também que o marido tinha investimentos que ela nem sabia que existiam e percebeu que tinha ficado 38 anos completamente alheia a algo fundamental da vida dela. Começou a estudar sobre finanças, abriu conta no próprio nome, começou a ter uma reserva pessoal e isso, mais que o dinheiro em si, trouxe uma sensação de segurança e autonomia que ela não tinha. Não importa se você é casada há décadas com alguém confiável, você precisa entender de dinheiro, precisa saber o que entra, o que sai, o que tem, o que deve, precisa ter conta no seu nome, precisa ter uma reserva que seja só sua, porque imprevistos acontecem e dependência financeira é uma forma de aprisionamento
mesmo que seja inconsciente e bem intencionado. E se você trabalha e ganha o próprio dinheiro, você administra bem? Ou vive no vermelho gastando mais do que ganha, sem planejamento? Ou então ganha bem, mas não tem nada guardado porque sempre tem uma emergência ou um merecimento? Dinheiro é ferramenta. E como qualquer ferramenta, você precisa aprender a usar. Não é sobre ser rica, é sobre ter controle e segurança. Agora, deixa eu falar sobre algo que assusta muito. Agora, deixa eu falar sobre algo que assusta muita gente: terapia. Tem um monte de gente que acha que terapia é para quem tá doido, que é frescura, que é para gente fraca. E resultado? Um monte de mulher sofrendo sozinha, tentando dar conta de tudo, esgotada, deprimida, ansiosa, mas dando conta, porque pedir ajuda é admitir fraqueza. Terapia não é para quem está doido, é para quem quer estar melhor. É manutenção de saúde mental, igual você faz check-up médico, vai no dentista, cuida do corpo. A mente também precisa de cuidado e, sinceramente, a quantidade de coisas que carregamos, traumas, crenças limitantes, padrões disfuncionais, dores não processadas, é muito pesada para carregar sozinha. A Luciana resistiu muito a fazer terapia. Chegou empurrada pela filha, achava que era coisa de gente rica e que ela podia resolver sozinha. Nos primeiros meses, ela vinha, mas não se abria. Fazia a hora, mas mantinha as defesas. Até que um dia ela desabou e começou a falar de verdade, das dores, das mágoas, das coisas que nunca tinha falado com ninguém e percebeu que não estava fraca por precisar de ajuda. Estava sendo corajosa por buscar. Se você está lendo isso e sente que precisa de suporte profissional, não posterga, não normaliza o sofrimento, não espera ficar pior. Procura ajuda, pode ser psicólogo, pode ser psiquiatra se houver necessidade de medicação, pode ser grupos de apoio. O formato importa menos que a decisão de não passar por isso sozinha. Você não precisa e não deve. Comenta. Você já fez terapia? Como foi a experiência? E se nunca fez, o que te impede? Vamos desmistificar isso juntas. E não esquece de se inscrever no canal para mais conversas reais como essa. Agora vamos falar sobre gratidão. E não, não é aquele papo raso de seja grata pelo que você tem e para de reclamar. Isso é minimização de dor disfarçada de positividade. Gratidão verdadeira é diferente. É a capacidade de reconhecer o que há de bom na sua vida sem negar o que está ruim. As duas coisas coexistem. Você pode estar grata pelo teto sobre a cabeça e ao mesmo tempo triste porque o casamento está ruim. Você pode ser grata pela saúde e ao mesmo tempo frustrada com o trabalho. Não é ou dividido por ou, é e dividido por e. A prática diária de gratidão tem evidência científica sólida. Estudos mostram que pessoas que regularmente fazem exercícios de gratidão têm níveis menores de estresse, dormem melhor, têm sistema imunológico mais forte, mas tem que ser genuíno. Não é lista mecânica de sou grata por. É você realmente pausar e sentir aquilo. Pode ser algo grande, pode ser algo minúsculo, a xícara de café da manhã que estava perfeita, o abraço que você recebeu, o sol que entrou pela janela. A Márcia começou um diário de gratidão quando eu sugeri. No início, ela achava forçado, brega, mas persistiu. E com o tempo, ela começou a notar que estava automaticamente durante o dia, registrando mentalmente momentos bons. Seu cérebro tinha criado um novo padrão: procurar o bom. Não ignorar o ruim, mas equilibrar. E isso mudou completamente a qualidade de vida dela. Mesmo quando as circunstâncias externas não mudaram tanto, você não precisa fazer diário se não é seu estilo, mas pode, antes de dormir, mentalmente listar 3 coisas do dia que foram boas. 3. Não precisa ser extraordinário. Podem ser coisas simples, mas você treina o cérebro a perceber. E perceber o bom não é ilusão, é justiça, porque o ruim, esse seu cérebro já percebe automaticamente, é programação de sobrevivência. O bom, você precisa treinar para ver.
Vamos conversar sobre perdão. Não aquele perdão piegas de perdoe e esqueça. Esse é impossível e até prejudicial. Estou falando de perdão como libertação. Como você deixar de carregar o peso do ressentimento que está te matando aos poucos? Porque vou te falar uma verdade. Quando você não perdoa alguém, a única pessoa que continua sofrendo é você. A outra pessoa muitas vezes nem sabe ou nem se importa, mas você carrega aquilo todo dia. Perdoar não significa esquecer, não significa dizer que o que a pessoa fez foi ok, não significa voltar a confiar ou ter a pessoa na sua vida. Perdoar é você decidir que não vai mais dar o seu presente, sua paz de espírito, sua energia, sua saúde mental para uma mágoa do passado. É você soltar, não pela pessoa, por você. A Vera tinha uma mágoa profunda do irmão, algo que ele tinha feito 20 anos antes. 20 anos. Ela carregava aquilo, alimentava, recontava para si mesma regularmente e sofria, toda vez, como se tivesse acontecido ontem. Quando eu sugeri que ela considerasse perdoar, ela se revoltou. Ele não merece perdão. E eu disse: não é sobre o que ele merece, é sobre o que você merece. E você merece paz. Levou tempo, mas ela conseguiu. Não voltou a ter relação com ele, mas soltou a raiva. E sabe o que mudou? Ela parou de ter enxaquecas crônicas que tinha há anos. Raiva guardada é veneno. Você toma esperando que o outro morra, mas só você adoece. Então, se tem alguém que você não perdoou, pensa, essa pessoa está sofrendo com o seu ressentimento ou só você está? Se a resposta é só eu, então você está se punindo por algo que outra pessoa fez. Faz sentido isso? Comenta. Você tem alguma mágoa antiga que ainda carrega? Está disposta a soltar? Vamos falar sobre isso. E compartilha esse vídeo se alguém que você conhece precisa ouvir sobre perdão verdadeiro. Vamos falar sobre alegria. Parece bobagem, mas quantas vezes você se permitiu sentir alegria sem culpa ultimamente? Alegria simples, leve, sem motivo produtivo. Muitas mulheres têm dificuldade com isso. Riem pouco, brincam pouco, levam tudo a sério demais, porque foram ensinadas que ser adulta responsável é ser séria, que alegria é coisa de criança. Mas alegria é necessidade humana, não é luxo. E a capacidade de se alegrar com coisas simples é um dos melhores indicadores de saúde mental. Você consegue rir de bobagem? Consegue se divertir? Consegue ser espontânea? Ou você está sempre no modo responsável, séria, controlada? A Paula tinha esquecido completamente como se divertir. Tudo na vida dela era obrigação, responsabilidade, dever. Quando eu pedi para ela fazer uma coisa só por diversão, ela não soube o que responder. Não sabia o que era divertido para ela. Tinha apagado completamente essa parte. Tivemos que resgatar. O que ela gostava na adolescência, antes de virar adulta com 1000 responsabilidades? Ela gostava de dançar, não dança de apresentação, mas dançar em casa, sozinha, só porque sim. Desafiei ela a fazer isso de novo, colocar uma música e dançar. Ela riu, achou ridículo, mas fez, e pela primeira vez em anos ela se sentiu leve, sem propósito, sem objetivo, sem precisar provar nada, só alegria pela alegria. E aquilo abriu uma porta. Ela começou a permitir mais momentos assim, assistir comédias, brincar com os netos, sem ficar preocupada com bagunça, rir sem motivo. Aqui vai o desafio. Hoje você vai fazer algo só porque te diverte. Não pode ter objetivo produtivo, não pode ser útil, tem que ser só por prazer. Pode ser ouvir uma música que te alegra, pode ser ver vídeos engraçados, pode ser qualquer coisa, desde que seja leveza pura. E você vai fazer sem culpa, porque alegria não é perda de tempo, é combustível para a vida. Vamos falar sobre solidão espiritual. E quando eu falo espiritual, não estou falando necessariamente de religião, embora possa incluir. Estou falando de conexão com algo maior que você, com um propósito, com transcendência, com significado.
Muitas pessoas na maturidade enfrentam crises existenciais. Para que tudo isso? Qual o sentido? O que eu vou deixar de legado? Essas questões não são frescura, são parte da jornada humana. E ignorá-las, tentar não pensar, mergulhar em distrações, não resolve. Você precisa olhar de frente, precisa encontrar suas próprias respostas. E elas não precisam ser grandiosas. Não precisa ser vou mudar o mundo. Pode ser vou fazer diferença na vida das pessoas próximas a mim. Pode ser vou deixar o mundo um pouquinho melhor do que encontrei, mesmo que seja só plantando. Sônia tinha uma crise existencial profunda. Sentia que a vida não tinha sentido. Trabalhava, pagava contas e daí tudo parecia vazio. Quando a gente começou a explorar isso, ela percebeu que tinha desconectado completamente de qualquer coisa que desse propósito. Não tinha fé, não tinha causa, não tinha projeto maior. Era tudo muito pragmático, muito raso. Ela começou a fazer trabalho voluntário num abrigo de animais, não por eu ter sugerido, mas porque era algo que sempre mexeu com ela, e aquilo trouxe um senso de propósito que estava faltando. Ela estava contribuindo, estava fazendo diferença, mesmo que pequena, e aquela sensação de vazio começou a ser preenchida por significado. Você não precisa encontrar o grande propósito da vida, mas precisa ter algum propósito, algo que te conecte com algo além do seu mundinho individual. Pode ser espiritual, pode ser voluntário, pode ser ambiental, pode ser artístico, o que for que te faça sentir parte de algo maior, porque humanos precisam de significado. E quando falta, a gente adoece emocionalmente. Comenta, o que dá sentido para a sua vida? O que te faz sentir que está contribuindo de alguma forma? Quero saber. E se você tem acompanhado até aqui e está ressoando, por favor se inscreve e compartilha, porque esses temas precisam ser mais falados. Agora, vamos chegar no final desses 7 dias falando sobre compromisso com você mesma, porque você pode fazer todos os exercícios que eu sugeri, pode ter todos os insights, pode ter se emocionado e concordado com tudo, mas se você não decidir que vai se comprometer com sua própria transformação, nada muda, nada mesmo. Transformação não acontece por osmose, não acontece porque você assistiu um vídeo motivacional ou leu um post inspirador. Transformação acontece quando você decide todos os dias fazer escolhas diferentes, quando você decide, mesmo que seja difícil, se priorizar, quando você decide, mesmo que seja desconfortável, colocar limite. Quando você decide, mesmo com medo, recomeçar. E olha, você vai escorregar. Vai ter dias que você vai voltar para os padrões antigos. Vai ter momentos que você vai dizer sim quando queria dizer não. Vai ter ocasiões que vai se criticar ferozmente. Vai ter fases que vai desanimar. E tá tudo bem. Transformação não é linear. Não é você acordar no 8º dia e ser outra pessoa para sempre. É um processo, com avanços e recuos. O que importa é a direção geral. E se a direção geral é de crescimento, você está no caminho. Agora eu quero que você faça um compromisso consigo mesma, em voz alta, de preferência. Eu, seu nome, me comprometo a me colocar como prioridade na minha vida. Me comprometo a respeitar meus limites, honrar minhas necessidades, perseguir meus sonhos e não aceitar menos do que mereço em nenhuma área da minha vida. Eu me comprometo comigo, parece piegas, funciona. Porque quando você verbaliza um compromisso, especialmente em voz alta, você está envolvendo mais áreas do cérebro. Não é só pensamento, é declaração, é contrato e seu cérebro leva isso a sério. Então fala, mesmo que esteja sozinha, mesmo que se sinta boba, fala e sente o peso desse compromisso. Essa semana que a gente passou juntas foi só o começo, é o pontapé inicial, a sementinha. Mas ela só vai crescer se você regar. E regar significa praticar, todo dia. Não precisa ser perfeito, mas precisa ser consistente. Uma pequena ação por dia que te aproxime da mulher que você quer ser. Uma pequena vitória por dia
que te mostre que você é capaz. Uma pequena mudança por dia que somadas vão te fazer irreconhecível daqui a meses, daqui a um ano. E quando alguém perguntar o que aconteceu com você, você vai sorrir e dizer: eu aconteci. Porque finalmente você se encontrou, finalmente você se priorizou, finalmente você parou de viver a vida que esperavam de você e começou a viver a sua. Olha para trás e vê quantas décadas você deu para os outros. Não foi em vão, não estou dizendo isso. Foi necessário, foi bonito, foi amor, mas agora é sua vez. Não é egoísmo, é justiça, é equilíbrio, é merecimento, é vida. Então eu vou te deixar com esse desafio final. Nos próximos 7 dias, escolha uma das coisas que a gente conversou aqui e pratique. Só uma, para não ficar sobrecarregada. Pode ser a hora sagrada, pode ser o exercício de dizer não, pode ser a lista de conquistas, pode ser fazer as pazes com o espelho. Uma coisa. E faz bem feito. Faz todo dia. E na semana que vem escolhe outra. E assim você vai construindo, tijolo por tijolo, a versão sua que você sempre foi, mas estava esquecida debaixo de camadas de expectativas alheias. Você é mais forte do que pensa, mais capaz do que acredita, mais merecedora do que foi ensinada. E está na hora de você saber disso, não teoricamente, mas na prática, na vida real, nas escolhas diárias, no jeito que você fala consigo mesma, no respeito que você exige, no espaço que você ocupa. Última tarefa. Comenta aqui embaixo agora qual das práticas dessa semana você vai começar hoje. Comprometa-se publicamente. E se você conhece uma mulher que precisa ouvir tudo isso que a gente conversou, compartilhe esse vídeo com ela. Transforma não sozinha, transforma coletivo. E se inscreve nesse canal porque aqui a gente não faz conteúdo para te distrair, a gente faz conteúdo para te transformar. E eu vou estar aqui toda semana trazendo essas verdades cruas, esses desafios reais, essas ferramentas práticas, porque você merece ter acesso ao conhecimento que pode mudar sua vida. E merece ter alguém falando sem rodeios sobre o que realmente importa. Uma semana, 7 dias. É tudo que você precisa para começar a ser irreconhecível. Não porque você vai virar outra pessoa, mas porque você finalmente vai se permitir ser quem sempre foi. E essa mulher, minha querida, é extraordinária. Está na hora dela aparecer. Até o próximo vídeo. E lembra, se alguém não te agrega valor, agrega ele ao reciclável, porque a partir de hoje você só tem tempo para o que